Demorou, mas finalmente eu reassisti o filme Dragon Ball Z, O Golpe do Dragão, um filme que eu estava querendo trazer muito vídeo aqui para o canal, que eu precisava reassistir porque algumas coisas eu não lembrava tanto, outras coisas eu lembrava e gostei ainda mais depois de ter reassistido dessa vez. E eu vou contar aqui para vocês o que foi que eu achei desse filme, que para mim ele pode até não ser o melhor de história, que eu acho que é desses filmes, mas com certeza é o mais bonito. Todo vídeo eu falo, né, que é o mais bonito e tal. Mas esse eu acho que é o definitivo. É o filme mais bonito de Dragon Ball até hoje. E eu acho que nenhum superou, pelo menos não até agora. Então reúne as 7 esferas do dragão aí e bora pro vídeo. Esse é o 13º filme de Dragon Ball, lançado lá em 1995. E como em todo filme de Dragon Ball, aqui começa na calmaria. Calmaria entre aspas, porque o Gohan tá combatendo o crime junto com a Videl. Ele é o grande Saiyaman número 1 e ela é a Saiyaman número 2. Só que aí do nada surge esse velhote vermelho que convence o Gohan a abrir uma caixa lá, porque tem um guerreiro super poderoso, mas que a manivela ali não tem guerreiro que consiga abrir. Então o Gohan reúne todo mundo ali, né? O Goku, o Goten, o Trunks, enfim, a galera toda ali para reunir as 7 esferas do dragão para libertar esse guerreiro que tá dentro dessa caixa. Só que desde o início, né, com um papo bem estranho, esse velho aí é maluco, você olha para ele, você vê que ele não é normal ali, né? Ele tem alguma coisa por trás. Então eles reúnem as esferas e conseguem libertar esse guerreiro que se chama Tapion, que tem um visual irado e sempre anda com sua ocarina, né, que é uma espécie de instrumento musical ali, né, de sopro. Só que junto com ele é libertado um demônio imortal, né, um bicho imortal chamado Hildegard. Só que junto com ele veio a metade desse bicho, a metade de baixo, e o irmão dele, que tinha se sacrificado também, ficou com a metade de cima. Aí depois disso, os guerreiros precisam se juntarem para combater esse bicho. Inclusive, ele é uma baita homenagem aos monstros japoneses, como os kaijus e o próprio Godzilla. Mas enfim, o que é que tem de bom nesse filme, né? Primeiro, além do visual, né? Não vou falar só do visual. Tem um lance bem legal entre o Trunks e o Tapion, que acho que é o coração do filme, é o relacionamento dos dois. É o Trunks vendo o Tapion como um irmão mais velho. Tem até um diálogo da Bulma dizendo que o Trunks sempre teve inveja do Goten por ter um irmão mais velho. E que o Trunks cria uma relação com o Tapion, que por mais que não tenha um grande desenvolvimento, é, tem momentos marcantes no filme ali, graças a eles dois, a esse relacionamento deles. Já que o Tapion também tinha um irmão mais novo, né, que acabou se sacrificando para proteger o mundo que eles viviam. E também o tom desse filme é bem diferente dos outros, porque ele tem um tom mais melancólico, a trilha sonora. Quem não lembra daquela trilha sonora marcante, né, da Ocarina, do Tapion aí, e a destruição da cidade à noite também, né, esse tom mais urbano, que nos outros filmes não tinha tanto. O ápice também é o golpe do dragão, né, do Goku, que embora em nenhum momento eles falem sobre esse golpe, de onde foi que ele aprendeu, como é que usa. É uma cena icônica que na época que a gente assistia, a gente não ligava de onde é que veio esse golpe, a gente só achava irado, e até hoje eu acho irado, mesmo não sabendo de onde ele veio, né, que técnica é essa. E por fim, né, de positivo visual, como eu falei, que é o auge de Dragon Ball, o meu sonho era ver o anime só nesses traços, né, porque o anime tinha hora que os traços eram muito bons, e depois ficavam bem mais ou menos, mas se tivesse um remaster, tivesse na época, né, um remaster com esses traços, cara, teria sido incrível e seria a versão definitiva de Dragon Ball, pelo menos na minha opinião. E o que é que eu não gostei tanto, né? Eu acho que os caras nerfaram muito o Gohan e o Goten e o Trunks, porque o Gohan, primeiramente, porque ele já estava na fase mística, né? Na teoria, esse filme se passa depois da saga do Majin Buu, e aqui era para ele estar muito mais forte que o Goku, né? Era para ele conseguir derrotar esse monstro aí muito facilmente, mas os caras nerfam ele mal consegue dar um golpe. E o Goten e o Trunks, porque eles se fundem, ficam Super Saiyajin 3, mas mesmo assim mal conseguem dar um golpe no bicho e nem derrotam ele. E o final ali e o final ali dá um protagonismo forçado pro Goku, que, como eu falei, né, esse golpe surge do nada e o Goku passa o filme, digamos, metade dele um pouco apagado. E aqui, você, em nenhum momento você disse, não, o Goku aqui é o centro, é como sempre e tal. Não. A história está se desenvolvendo entre o Trunks, o Gohan ali, no começo ele já é um protetor da Terra, né, como ele era, como herói e tudo mais. Mas o final todo dá um protagonismo pro Goku que eu não gosto tanto. Beleza, a cena é marcante e tudo mais, mas eu não curti tanto ele ser forçado.
Se surgisse naturalmente ali, beleza, como sempre é, o Goku lutando com os monstros e depois tirando força não sei da onde, né, pra derrotar eles. Mas é que eu não gostei. Mas é coisa minha. Até o Vegeta é nerfado nesse filme, porque ele chega farmando aro como sempre e não serve pra nada. Literalmente ele não serve pra nada nesse filme. Mal tem e ele mal fala também. O Piccolo é completamente esquecido. O Kuririn também só aparece em uma cena e some depois. Tipo, esse filme ele tem muita coisa boa, mas ao mesmo tempo ele esquece muita coisa. Mas em questão de desenvolvimento, mesmo que ele também não tenha um grande desenvolvimento assim como os outros, é o que a história é mais bonitinho, assim, né? A história é interessante de acompanhar o passado do Tapion, o relacionamento dele com o Trunks. Ele é um filme misto ali, né? Ou você gosta ou não gosta. Acho que não tem meio termo. E por incrível que pareça, esse é talvez o único filme desses filmes de Dragon Ball dos anos 90, né? Que se encaixa, ou pelo menos 90% se encaixa na saga do anime, né? Principal, porque, como eu falei, né? Eles passam um pouco depois da saga do Majin Buu, se encaixa perfeitamente. Eu diria que até que é 100% ele se encaixa ali. E até isso ele fez bem feito, né? E uma curiosidade legal é que no Japão esse filme ele tem um título muito mais longo, que é a Explosão do Golpe do Dragão. Se Goku não conseguir, quem conseguirá? Cara, quem foi que pensou nesse título? E ainda bem que não foi traduzido pra cá, né? Não colocaram esse título gigante aqui. Mas apesar de tudo, acho que esse filme é uma carta de amor aos fãs, né? Uma despedida legal desses filmes do Z, que marcou toda uma geração. Todos esses 13 filmes, você achando a história boa ou não, eles marcaram de alguma forma. Eu falo, a história é boa não, mas na época a gente não ligava, a gente só queria saber de assistir. Felizmente hoje a gente tem que sempre caçar uma coisa negativa, né? Mas eu tô falando assim, mas eu gosto desses filmes, quando eu falo um ponto negativo, assim, tal. Mesmo assim eu consigo assistir o filme de boa, sem prestar muita atenção nisso. São só coisas que é bom observar, né? Mas não quer dizer que eu não gosto do filme. Eu amo esse filme de Dragon Ball. Eu queria que tivesse mais, né? Mas a gente só tem agora os filmes do Super. Enfim, mas pelo menos encerrou de forma digna, né? Um bom filme. O Tap é um dos personagens que eu acho que merecia ser canonizado, mas infelizmente eu achei isso bem difícil. É um baita personagem, acho que tinha muito ainda para ser explorado dele, né? Mas pelo menos os vídeos aqui no canal de Dragon Ball ainda não acabaram, né? Eu ainda vou assistir os filmes do Super. O próximo é Dragon Ball Z Batalha dos Deuses. Mas eu queria que vocês comentassem, porque eu não falei sobre os filmes da TV que todos esses 13 filmes eles foram lançados no cinema e tiveram os especiais para TV que são o do Bardock e o Trunks do Futuro. Isso, aí vocês decidem aí, comentem aí se vocês querem que eu traga primeiro esses dois filmes, os especiais para TV e depois o Super, ou querem que eu traga logo o Super. Enfim, fiquem à vontade nos comentários, se vocês como é que vocês preferem. Mas enfim, muito obrigado por você que assistiu esses vídeos desses 13 filmes. Viram esse maluco aqui falando. Eu sou só um fã, né? Não liguem para o que eu falo aqui. Mas comentem aí o que é que você acha desse filme, se você gosta, se você não gosta, se acha que é o melhor filme de Dragon Ball Z ou não. Pode ficar à vontade aí. E é esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreve para fortalecer o canal. E até o próximo vídeo e valeu!